e detalhes que muitas vezes nós não temos tempo mais de perceber agora. Então, aí nesse momento, nós estamos fazendo uma relação do passado, daquilo que foram aquelas pessoas, aqueles homens do passado, e nós agora. É por isso que a história hoje está trabalhando muito com a questão do cotidiano, porque reconstruir memórias é reconstruir o cotidiano das pessoas, o dia a dia, o fazer, o sentir, o pensar, é reconstruir um pouco desse dia a dia. E reconstruir, ao mesmo tempo que nós estamos voltando ao passado, fazendo essa relação presente-passado, nós vamos também fazer o registro dessas memórias. Enquanto os gregos não tinham escrita, a antiga Grécia guardava de cor, privilegiando a oralidade, depois, com a escrita, bem mais tarde, com a questão da escrita, essa escrita veio solapar essa memória oral, essa memória dos gregos. No falar se reconstruía essas memórias, e aí era o solapar. Então, mas, no entanto, se a memória escrita tem, Benjamin detona um pouco essa questão da memória escrita, porque ele diz, olha, a memória escrita veio um pouco acabar, veio um pouco diminuir a modernidade em si, com os contatos das relações pessoais, aquele contar e ouvir histórias que a gente faz, que os gregos faziam tão bem, e que os africanos até hoje, em África, os países essencialmente oralistas ainda, que fazem tão bem, se sentam do lado da fogueira, vão contar histórias dos seus antepassados, para os filhos, para os netos. Dizer que uma tradição nossa, que ainda temos em determinadas áreas rurais, porque hoje com a televisão aí, né, chegando em tudo da área rural, se perdeu também essa perspectiva de reconstrução da memória pela oralidade. Então, tem se perdido muito isso. Com a escrita, como o Benjamin colocou, a escrita veio solapar essa memória oral, essa memória viva. Mas, por outro lado, se ela solapou essa memória viva, por outro lado, ela nos possibilitou as permanências, as que se guardem, as permanências dessas memórias, não é? Gente, então, uma das vantagens então, que nós temos hoje, que está mostrando essa memória, é podermos fazer o registro dessas memórias. Aí colocarmos os relatórios, colocarmos os livros, colocarmos em textos de um modo geral, colocarmos na TV, na imagem. Então, ela, de certa forma, ela também, nós temos somadas, ela também vem nos ajudar e nos possibilitar. Então, a memória, reconstruir memórias, é uma forma de fazer o registro daquilo que não se quer que caia no esquecimento, que caia lá nas mulheres, como falavam os gregos. Não que, então, o que mais? Por que mais nós devemos reconstruir memórias? Fundamentalmente, outra questão é que eu falo muito, tenho trabalhado com isso, meus textos, eu trabalho muito com isso, dizer que a memória, sobretudo a memória oral, é uma forma de você garantir, de você tentar assegurar, não digo garantir, mas tentar assegurar, pelo menos, a sensibilidade humana. Por quê? Porque a linguagem oral ela é extremamente afetiva. Eu faço muito com meus alunos, quando eu começo a discutir isso com eles em graduação, então eu digo, vocês vão escrever o dia de vocês hoje, para vocês perceberem a diferença da linguagem oral e da linguagem escrita. Escrevam o dia. Aí eles fazem um rápido exercício e escrevem. Um cotidiano, um dia deles. Eu digo, agora falem.
obviamente, esqueça que vocês escreveram e falem. Quer dizer, no falar, obviamente, muitas vezes eles acrescentam muito mais elementos do que no escrever. Por quê? Porque a escrita é muito racional. Tem que escrever direito, tem que escrever bem, tem que escrever com lógica. E tem que quebrar o sentimento, fundamentalmente porque a razão, a escrita, ela é lógica. Foi ensinado que tudo, o sentimento, o conhecimento tem que ser ascético, ele tem que ser livre das emoções. E com isso, e na linguagem oral, não. Quando ele fala oralmente o dia dele, ele vai trazer elementos que não trouxe na escrita. Ele começa a dizer, o ônibus que não passa, eu acordo 6 horas, vou para o ponto de ônibus e fico até 7 horas, chego aqui atrasado, porque não tem ônibus cheio. Questões que na escrita ele não aborda. Então ele começa a levantar questões do sentimento, questões do coração mesmo, né, do sentir. E aí ele começa realmente por isso que eu digo, que a reconstrução da memória oral, ela é fundamental hoje, no sentido da reconstrução do sentimento do ser homem, do homem enquanto ser humano pleno de sentimento. Que hoje nós vivemos numa era de máquina, uma era completa, onde a ciência, nós já estamos repensando o que essa ciência objetiva, pragmática, fez em relação à humanização do homem. Entende? Então, eu acho, sim, de suma importância a memória oral nessa perspectiva. E nessa perspectiva, os movimentos sociais podem trabalhar muito, explorar muito essa questão da valorização dessa memória oral. Como da fala deles, do dizer deles. Por quê? E na medida que eles vão realmente jogando por terra, ou jogando para fora os seus sentimentos, através da oralidade, eles vão se sentindo sujeitos da história, homens por inteiro, questão muito discutível hoje no mundo do século XXI. Então, nesse sentido, a oralidade também, a memória oral também, e aí não só mais a oral, mas a memória também, oral ou escrita, ela vai nos possibilitar nos conhecermos melhor. Ela vai possibilitar que nós conheçamos o nosso passado e assim conheçamos melhor a nós próprios, a nós mesmos. Quem somos nós? Quais são os nossos antepassados? Onde nós estamos? O que foi feito? O que foi legado para nós dos nossos pais, dos nossos avós? Eu costumo dizer que nós também na educação, e aí entra uma questão de relação aos movimentos populares, que pode estimular muito isso também, essa questão da memória, da construção da memória oral, do conhecimento das pessoas que integram esses grupos de movimentos sociais. Por como? Porque você vai dizer, olha, na medida que você conhece o teu passado, a tua história, os teus avós, você começa a se conhecer melhor. E aqui eu louvo muito, eu sempre falo que a cultura inglesa, ela é muito rica nessa produção da oralidade, no uso da oralidade, muito rico na valorização imensa. Nós nem chegamos aos pés, que se diz, países desenvolvidos, civilizados, né? Mas que como ainda valorizam a presença dessa memória oral. As crianças, você pega uma criança inglesa de 7 anos, todas elas você pergunta quem era o avô, quem era o bisavô,